Fala pessoal, tudo jóia? Hoje o assunto é perda de gordura, é emagrecimento, definição, o que quer que seja, mas o assunto é a melhor estratégia para você perder a gordurinha. Porque quando a gente fala de emagrecimento, existe uma coisa importante que a gente precisa diferenciar: perder peso e perder gordura. Sei lá, hoje eu tô pesando 90 quilos. Se eu subir na balança e diminuir 5 quilos, quer dizer que eu reduzi o meu peso. Mas, se esses 5 quilos perdidos forem 2,5 de músculo e 2,5 de gordura, você concorda que eu vou ficar pior? Né? Se desses 5 quilos perdidos for 5 de gordura, aí eu vou estar bem pra caramba. Então, na verdade, a gente tem que, quando fala de treino para emagrecimento, a gente tem que falar de treinos que aumentem a perda de gordura. Consequentemente, esse treino tem que fazer com que o seu corpo gaste mais gordura. Não apenas durante, como principalmente depois. Por que isso? Porque antes a gente imaginava o treino, né? Dentro dos modelos tradicionais de emagrecimento, né? O modelo matemático, o modelo metabólico, pensando assim: o que está acontecendo na hora do exercício? Eu estou queimando gordura na hora do exercício, eu estou queimando caloria na hora do exercício, mas não, agora a gente está pensando nas horas e até mesmo nos dias seguintes. E nesse contexto, uma coisa que pouca gente faz e que é essencial quando você quer perder gordura, tá? Não é necessariamente perder peso, é perder gordura, é a musculação. Sim, a musculação. Agora, vai me dizer que você não sabia que a musculação era essencial para o emagrecimento, né? Se esse for o caso, o que você vai fazer? Vai aproveitar aqui que eu vou deixar um convite para você entrar no meu streaming, que é o maior streaming do mundo sobre exercício, sobre vida saudável, que se chama Nerdflix. Lá eu tenho mais de 300 aulas e tem um link na descrição do vídeo onde você pode assinar pagando apenas R$ 34,90. Assim que você entrar, você vai procurar essas aulas aqui sobre musculação e emagrecimento, você vai entender tudo, tá legal? Quando eu falo entender tudo, é para acabar com essas controvérsias de cada um fala uma coisa. Inclusive, eu vou aproveitar que eu falei do Nerdflix e vou trazer esse depoimento para vocês. Olha que depoimento bonito. Deixa eu chegar de ladinho para vocês verem bem o depoimento, ó. Ter assinado o Nerdflix e conhecer o seu canal me deu uma tranquilidade de poder treinar e saber o que estou fazendo. Antes ficava muito perdido, pois cada influenciador falava uma coisa diferente. É verdade, sabe? Cada um fala uma coisa. Por quê? Porque estão tirando do orifício retal. A ciência não é contraditória igual as pessoas tentam plantar. Então, o meu objetivo com o Nerdflix é ajudar, por exemplo, se você é um praticante de atividade física, a você ter segurança no que você está fazendo. Ah, se você é um estudante de educação física, um estagiário, cara, você vai aprender o que a faculdade não te ensina. Se você é formado, educação continuada, são mais de 300 aulas, todas baseadas em ciência. É uma pós-graduação vitalícia, eterna, e custa R$ 34,90 por mês, tá bom? Então, dito isso, né, falar da musculação e rever, cara, essa barba branca não me deixa mentir que eu sou um dinossauro. Na minha época, não é que a gente não passava musculação, a gente proibia a musculação. Por isso que eu falo, né, que o profissional precisa se manter atualizado. Eu sou da época que se uma pessoa com sobrepeso, uma pessoa obesa fizesse musculação, a gente dizia que ia atrapalhar o emagrecimento. Que a gente dizia que se ela fizesse musculação, a gordura dela ia endurecer. E ela não ia perder essa gordura porque ia ser aquele gordinho socado, velho. Eu não sei se vocês lembram disso, mas eu já falei isso para aluno. Eu já tirei aluno obeso da sala de musculação e coloquei na esteira. Então isso acontecia. Né? E hoje não, graças a Deus eu tô liberto, né? Porque estudar, conhecimento é o melhor investimento, né? Sem dúvida nenhuma. Então, meus queridos, hoje eu vou falar sobre musculação e não apenas sobre isso. Qual o melhor treino de musculação? Eu vou trazer um caso de um treino que dura 20 minutos e que é melhor do que um treino que dura mais de 1 hora. Mas o importante não vai ser quanto, vai ser como você faz o treino. Beleza? Então eu deixo o convite também para vocês se tornarem membros, né? Eu não sei se você reparou nesse depoimento, tinha uma estrelinha do lado do nominho. E olha só, quando essa estrelinha tá aí, quer dizer que essa pessoa é membro. Para ser membro, você paga a partir de R$ 4,99. E quando você é membro, eu te dou acesso a conteúdo exclusivo e dou prioridade na hora de responder suas dúvidas. Então, se tivesse estrelinha, eu vou lá e olho de maneira diferente. Então fica feito o convite. De graça, de graça, de graça, vocês podem me ajudar deixando o like no vídeo, tá? É obrigatório, viu? Deixa o like, senão vai engordar. Eu solto uma praga. E certificar que você tá seguindo o canal, porque às vezes o YouTube desinscreve os seres humanos do meu canal. Então segue a vinheta e vamos conversar sobre o que é bom, de fato, para emagrecer.
Então, pessoal, meus vídeos acabam sendo aulas, né? E as aulas explicam desde a questão lógica até a fisiologia, até a aplicação prática. Óbvio que não são tão boas iguais às aulas do Nerdflix, porque lá eu tenho muito mais tempo para conversar com vocês. Mas olha só, por que eu coloquei esse quadro, né? Porque vamos pensar num dia com 24 horas. Então o dia tem 24 horas, de 0 a 24. 0 a 24 horas. O fruto do que você vai emagrecer ou vai engordar é o que acontece dentro dessas 24 horas. Então imagina que eu tenho um gasto calórico durante o dia e quando a gente pensa na quantidade de calorias gastas no exercício, cara, a gente tem um problema. Qual é o problema? O problema é que o exercício ele vai elevar o gasto calórico, tá? Quanto ele eleva? Um pouquinho, mas isso vai durar, não sei, 1 hora, às vezes nem isso, às vezes meia hora. Então, esse modelo de compreensão, né, de entender o emagrecimento pelo gasto calórico na hora do exercício, como se ao longo de 24 horas isso fosse extremamente relevante, é o que a gente chama de modelo matemático do emagrecimento. Eu explico bastante, né, sobre essa questão do modelo matemático, dos modelos de emagrecimento aqui nesse meu livro, tá? Meu livro de emagrecimento. E aí, se você quiser adquirir, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Gente, esse livro, ele esgota muito e o estoque não está muito grande. Então, se porventura você entrar para comprar pelo link na descrição do vídeo, ele tiver acabado, cara, vê de novo daqui a uns dias que o estoque renova com frequência, tá bom? Mas qual é o problema do modelo matemático? Caramba, eu tenho um lastro aqui de 24 horas, isso nem acontece todo dia, então será que isso aqui é realmente o que vai me fazer emagrecer? Poxa vida, né? Eu explico direitinho isso também nas aulas que eu falo sobre modelos de entendimento do processo de emagrecimento. Mas o modelo matemático, ele recebeu um reforço. E o reforço do modelo matemático foi isso aqui, ó. Foi o EPOC. O que é EPOC? É o consumo excessivo de oxigênio pós-exercício. Então são as calorias que você gasta depois que termina o oxigênio que você gasta, né? Consequentemente as calorias, depois que termina o exercício até você voltar ao seu estado normal. Só que o EPOC, então, ele seria isso. Por que ele é isso? Porque ele dura pouco e ele tem uma relevância relativamente pequena. Aí a galera olhou isso e falou assim, cara, mas olha só, isso continua sendo muito pouco. Isso continua não sendo grandes coisas, né? E olha só, gente, quantas pessoas falam por aí que você tem que contar caloria ou se acham foda falando do EPOC, né? Por isso que o nome do meu livro é Quebrando Mitos e Mudando Paradigmas. Porque todo mundo fala, mas desculpa, todo mundo tá falando errado. Beleza. Então, a gente descobriu uma coisa interessante nesse gráfico. É porque, por mais que o exercício gaste uma quantidade pequena de caloria e depois você volte ao seu normal, existem algumas alterações do exercício que permanecem por várias horas ou até mesmo dias que elas gastam muito mais. Por exemplo, né, você tem processos de recuperação de seu tecido muscular e construção de síntese proteica. Cara, isso pode durar vários dias. Vários dias. Você tem a depressão de glicogênio. Quando você gasta o carboidrato, você vai precisar colocar ele de volta. Isso é um processo ativo que gasta energia. Então existe uma questão interessante, né? O exercício terminou aqui, né? Aí eu vou para o outro dia. As outras 24 horas. Ah, o EPOC voltou ao normal. Cara, mas de repente seu corpo começa a gastar energia para recuperar o carboidrato, ele começa a gastar energia para reconstruir a proteína. Aí o treino terminou aqui, mas quando eu chego e continuo medindo o gasto calórico dias depois, ele está maior. Então perceba, né, que essa janela aqui, que a gente não quantificava, ela pode ser muito mais importante do que isso. Entende? E não é só por causa da quantidade de calorias que você gasta. Pô, a quantidade é absurda, né? Porque você vai ver a quantidade que você gastou aqui, calculando EPOC e exercício, né? Pô, tá lá. A quantidade que você vai gastar aqui para recuperação, ixi, não tem como, né? Vai ser uma quantidade muito maior. Sem contar que imagina só, se eu fiz um treino intenso, quais foram os tecidos que eu gastei, que eu desgastei? Poxa, aí eu desgastei o tecido de carboidrato e desgastei as proteínas. Se eu desgastei os carboidratos e as proteínas, nesse processo de recuperação aqui, eu não posso tirar deles. Então, quem sobrou para sustentar
essa elevação de metabolismo de várias horas, se não é nem o carboidrato nem a proteína, a gordura. Olha que coisa maravilhosa, né? Olha que coisa maravilhosa que é o raciocínio lógico com a compreensão da fisiologia. Caramba, Paulo, eu nunca ouvi falar sobre isso. É porque é uma novidade minha que eu falo sobre abordagem bioquímica. Não é a caloria gasta aqui, não é a gordura gasta aqui, são as mudanças bioquímicas que acontecem. Como você vai entrar no Nerdflix com absoluta certeza, você vai jogar emagrecimento e você vai buscar essa aula aí, tá? Sobre abordagem bioquímica. Aliás, eu recomendo que você veja toda a sessão de emagrecimento. Toda a sessão. Vai pela ordem que tá lá e você vai aprender bastante, tá bom? Combinado? Faça isso. Beleza, né? Então, pensando nisso, não é isso que vai ser determinante para o emagrecimento. Esses minutos, mas essas horas ou até mesmo dias. E por que eu falo dias, gente? Como eu falei, uma reserva de glicogênio depletada, cara, ela pode demorar 2 a 3 dias para ser reposta. 2 a 3 dias para ser reposta é você gastando energia e tirando essa energia da gordura. Um tecido proteico, caramba, às vezes só a fase de limpeza de uma microlesão ela pode demorar 2 a 3 dias. A fase anabólica pode demorar uma semana. E a construção de 1 quilo de músculo me gasta 8.000 quilocalorias. Então entende porque muitas vezes um treino curto e intenso pode ser melhor do que um treino fofo e moderado. Explicado isso para vocês, né, sobre a questão do treino intenso ser importante, eu vou trazer um estudo de um parceiro de uma universidade que fica lá do lado de Veneza, que é a Universidade de Pádua, que é onde Galileu Galilei dava aula, é a terceira universidade mais antiga do mundo, e lá tem um pesquisador sensacional, o italiano Antonio Paoli, que é um médico, mas também é um professor de educação física. O estudo do Antonio Paoli, ele envolveu homens treinados, eram 18 homens treinados, que poderiam fazer 2 protocolos diferentes. Eu acho que eu nem vou apagar isso. Poderiam fazer 2 protocolos diferentes. No protocolo número 1, né, que a gente vai colocar aqui, protocolo intenso, e tinha o protocolo número 2, que a gente vai colocar aqui, protocolo volumoso. O protocolo número 1, ele seguiu o método da pausa e descanso, do rest pause. Como é que é esse método do rest pause? Ficou, essa corzinha acho que não tá legal, né? Deixa eu dar uma com azul. E o protocolo intenso. O protocolo intenso, ele envolveu rest pause. Como é que é o rest pause? É o pause e descanso. Ele fazia o exercício até a fadiga. Ele pegava uma carga que ele conseguia fazer 6. Quando ele não conseguia mais, por exemplo, fazer o supino, né? Ele largava a máquina, esperava 20 segundos e tentava de novo. Paulo, ele conseguia fazer 6 de novo? Não, ele conseguia fazer uma. Ele conseguia fazer 2. E ele dava 2 pausas. Depois vocês podem olhar a aula sobre métodos intensivos, que nela eu explico cada método como usar. Então o método da pausa e descanso, ele era feito no supino, na puxada e no leg press. Depois você vê essa aula aí com calma. Então eu tinha 2 séries de supino, eu tinha 2 séries de puxada e eu tinha 3 séries de leg press. Então esse treino tinha 7 séries. Gente, uma série, vamos supor que essa série aí durava 1 minuto. E eu descansava 2 minutos e meio entre cada série. Então, 1 minuto mais 2,5, cada série durava 3,5 minutos. Então, vamos multiplicar. Cara, a mente preguiçosa é o inferno, né? Então, eu vou usar a calculadora para fazer isso aqui. 7 vezes 3,5. Deu um treino de 24,5 minutos. Beleza. Mas, repara, só 7 séries, um treino de 24 minutos, mas até a falha, tudo bonitinho. No treino volumoso, aí eles faziam aquele tradicional. 8 exercícios com 4 séries cada uma, fazendo 8 a 12. 8 exercícios com 4 séries fazendo 8 a 12, aqui eu tenho 32 séries. Se eu levar em conta que cada série durava 1 minuto e eles descansavam 2,
O meu treino durou 32 séries vezes 3 minutos. 1 minuto de série e 2 de descanso. Então, eu tenho aqui 90 Cacildes, 96 minutos. Então, cara, eu estou comparando uma série que levou 24 minutos com uma série que levou 1 hora e 36. Olha só que coisa absurda. Quando você compara o volume do treino, pô, o volume em unidades de tonelagem levantada, né? Aqui ele foi, nesse treino de 96 minutos, o volume, a tonelagem acumulada foi 7.835 quilos. E aqui, no treino de 24 minutos, a tonelagem acumulada foi 3.872 quilos. Fala, caraca, Paulo. O cara ficou 1 hora e meia e fez uma tonelagem que foi mais do que o dobro. É óbvio que esse treino vai ser melhor para queimar gordura. Só que teve um detalhe. Quando você avalia, né, o lactato, né, que seria o quanto cada treino trabalhou no seu sistema glicolítico, quem teve o lactato maior? O treino. Opa, isso aqui pode estar atrapalhando a visão de vocês. O treino mais curto e mais intenso. Então, repara, o lactato aqui foi maior, né? Deixa eu apagar isso aqui, né? Porque pode ficar bagunçado. Então, vamos lá. Só para ficar mais claro para vocês. O treino intenso e o treino volumoso. O treino intenso tinha 7 séries, durava 24,5 minutos e tinha um volume total acumulado de 3.872 quilos. O treino volumoso tinha 32 séries, durava 96 minutos e tinha uma tonelagem total de 7.000 quilos. Beleza. Cara, quem vai perder mais gordura? Óbvio. Óbvio que vai ser esse camarada. Pô, 1 hora e meia treinando uma tonelagem muito maior. Bem, agora é hora da gente mostrar os resultados. O primeiro gráfico que eu quero mostrar para vocês é o gasto energético de repouso antes e no dia seguinte. Então eu meço quanto você gasta de gordura e calorias quando você está parado aqui e aqui, um dia depois, entendeu? 24 horas depois. Porque se você faz o treino, ele continua gastando caloria por muito tempo, então quem gasta mais caloria? Pessoal, presta atenção. A barrinha branca é o antes e a barrinha preta é o depois. O que é TT? Treino tradicional. 1 hora e 36. Ah, Paulo, mas olha só que legal, ela tá gastando mais caloria. Tá. Mas você está reparando que o antes e depois do HIIT, que é o High Intensity Resistance Training, o treinamento resistido de alta intensidade, a diferença da barrinha preta para a barrinha branca é muito maior. Sabe o que isso significa, meus queridos? Significa que no dia seguinte, nessas 22 horas depois, né, seria aqui e aqui, esse treino mais intenso está gastando simplesmente 363 quilocalorias a mais do que o treino tradicional. Então, repara só. Caraca, esse treino que durou 24 minutos está gastando aqui, bem depois, 373 quilocalorias a mais. Então, quer dizer que ele veio gastando aqui, e se você pegar o acumulado, então, meu Deus, aí a coisa vai estar absurda. Então, você imagina, né? Se eu fosse estimar o gasto energético de repouso da pessoa do dia, ia dar 363 quilocalorias a mais. Isso é um absurdo. Isso é uma enormidade. Agora, será que essa caloria estava vindo da gordura? Como eu vou saber se essa caloria está vindo da gordura? Uma pequena revisão de fisiologia. Eu estou deixando para vocês aí, né, uma equação do quociente respiratório, que é o QR. Equação número 1 é o carboidrato, você está vendo? É a glicose C6H12O6. E para você quebrar essa glicose em gás carbônico e água, você vai precisar de 6 moléculas de oxigênio. Então, quando eu divido o gás carbônico que sai
pelo oxigênio que entra, eu vejo que é 6 dividido por 6, o meu quociente respiratório é 1. O que eu quero dizer com isso? Quando você está usando glicose para manter, como energia, para ressintetizar ATP, você expira a mesma quantidade de oxigênio, você expira a mesma quantidade de gás carbônico que você inspira de oxigênio, de moléculas. Então, quociente respiratório é 1. Só que quando eu estou oxidando gordura, no caso a gente pega um ácido graxo de referência, o que você vai ver? São 26 oxigênios entrando e 18 gás carbônico saindo. Então, se eu divido o gás carbônico pelo oxigênio, eu tenho 16, 18 dividido por 26. Isso dá 0,69. Então, se eu estiver usando gordura, a minha relação de gás carbônico que entra de gás carbônico que sai para oxigênio que entra é 0,7. Então, se eu quiser garantir que eu estou gastando muita gordura no repouso, o que eu tenho que fazer com o meu quociente respiratório? Eu tenho que cair. Porque se meu quociente respiratório sobe, quer dizer que eu estou usando mais carboidrato quando eu estou parado. Então, será que além de fazer com que haja um maior gasto calórico, aqui eu também estaria usando mais gordura? E, gente, olha só que legal. Vai desse lado mesmo, esse gráfico do RR, que é a sigla em inglês para Respiratory Ratio, que é o quociente respiratório. Você está vendo antes e depois do TT? Poxa, Paulo, mas não tem diferença. Quer dizer, ele até gasta um pouquinho a mais de caloria, mas o gasto de gordura parece que proporcionalmente não está aumentado. Agora você está vendo como despenca o quociente respiratório do Hertz? Olha só que louco, pessoal. Sabe o que significa isso? Que o Hertz estava ali com quociente respiratório de 0,78, enquanto o treino que durou 1h30 estava com quociente respiratório de 0,83. Meu velho, olha que coisa maravilhosa. Esse estudo é muito foda, né? Aliás, né, modéstia à parte, eu já fui professor nessa universidade de Pádua. Cara, uma moral da porra, né? Você dando aula ali, você tá vendo o púlpito onde Galileu Galilei dava aula. Itália, né? Lugar, a história tá ali, é um país maravilhoso. Aliás, eu tô até, né, esse meu sobrenome gentil, eu tô batalhando pela cidadania italiana. Gente, e eu não sei se vocês sabem, mas entre 15% a 30% dos brasileiros têm descendência italiana. E muita gente não sabe. Pô, você chega em local tipo São Paulo, Paraná, de cada 10 pessoas, 4 têm descendência italiana. O Brasil é o país que tem a maior quantidade de descendentes italianos no mundo. E por ter a descendência italiana, a gente tem a possibilidade de obter a cidadania. Eu mesmo falei que eu tô correndo atrás da minha, né? De repente você também tem condição. E aí, gente, se você quiser correr atrás da cidadania italiana, a empresa pela qual eu tô tentando, né, eu e minha família inteira, ela é muito confiável. Né? Eu não ganho nada por isso, é só você entrar em contato com eles, de repente você consegue, né, um agrado, um melhor atendimento, né, falando que fui eu que indiquei, mas desconto eu acho que não consegue, não sei, você pode tentar. Mas eu vou deixar o link na descrição do vídeo e é esse card aí, tá? É uma empresa, deixa eu ver, ó, como é que eu sou bom, né? Eu vou ver direitinho o nome dela, como é que vai estar lá quando você entrar. Geração Italiana. Chama Geração Italiana a empresa. É a galera, gente boa pra caramba. Então, tá dado o recado, né? Eu vou deixar na descrição do vídeo. Vai que você também pode ser europeu, como eu pretendo ser em breve. Agora, gente, vamos entender uma coisa, né? Por que deu esse resultado? Por que deu esse resultado? Lembra que eu falei pra vocês que apesar de todo esse volume, tudo isso ter acontecido, o lactato ficou mais alto? O lactato ficou mais do que o dobro nessa galera? O que significa o lactato ter ficado mais do que o dobro? Significa que esses caras depletaram muito mais o glicogênio. Se eles gastaram muito mais carboidrato, eles foram obrigados a colocar de volta. E uma grande depleção pode demorar vários dias para ser completada. Então, justamente por ele ser mais intenso e mais curto, ele estimula mais o metabolismo de glicogênio e a depressão de glicogênio, e você passa mais dias tendo que repor. Além disso, o que a gente sabe sobre o treino curto e intenso? Ele é melhor para o ganho de massa muscular. E o processo de construção de músculo gasta muito energia. Muita energia, sim, hipertrofia e gordura não se rejeitam, igual falava antigamente, né? Na verdade, elas são amigas. E até tem essa aula também no Nerdflix, em que eu falo sobre como ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo, que são processos que não se rejeitam. São processos que se ajudam. Então, esse treino, por exemplo, de pausa e descanso,
de 20 minutos parece um treino de hipertrofia, mas ele também é um treino de emagrecimento, dependendo de como tiver a sua dieta. Então, galera, emagrecer não é quanto dura o seu treino. Emagrecer é como você treina. Intensidade, novamente, é mais importante do que volume. Um treino de 24 minutos intenso é melhor do que um treino fofo de 1h36. Agora, para e pensa. Olha os seus alunos, olha os seus amigos, olha a sua academia. Quantas pessoas estão na academia e ficam lá 1 hora e tanto, fazendo um monte de série, um monte de exercício, um monte de bobagem e não estão nem perto de fadigar? Então, essas pessoas estão perdendo tempo, porque elas poderiam estar fazendo algo muito mais eficiente e mais rápido. E o principal motivo alegado para as pessoas não fazerem exercício é falta de tempo. Então, quando você aprende essas coisas, você se liberta, sabe? Ah, eu sou um praticante. Cara, agora eu sei que em meia hora eu resolvo o meu problema. Eu sou um estagiário. Pô, eu já vou começar a estagiar na minha academia, dando a informação certa, eu vou me destacar quando eu me formar. Já tô com uma lista de cliente gigante, eu sou profissional. Eu vou dar resultado. Meu aluno vai dizer, eu tenho que cancelar por falta de tempo. Não, fiote. Em 20 minutos eu resolvo o seu problema. Então, né, por isso eu reforço o convite para vocês entrarem no Nerdflix. Cara, é R$ 34,90 por mês. Poxa, vai pegar um sanduíche com suco, pronto, você pagou o Nerdflix. Além disso, né, também, lembro, vocês podem ter um material teórico, um material escrito, que é o meu livro de emagrecimento. Se ele tiver esgotado, tenha paciência, volta daqui a uns dias, que eu sempre estou encomendando os novos, tá legal? Então, passe essa informação adiante, compartilhe esse vídeo com aquela galera que fica lá treinando fofo na academia, tá perdendo tempo, e se você é profissional, é estudante, profissional, já está estagiando, trabalhando, começa a mudar o treino da galera. Começa a colocar mais intensidade, que eu te garanto que eles vão ter mais resultados. Até a próxima! E io sto studiando italiano perché io voglio parlare bene quando sono arrivato a Italia, perché è un paese bellissimo, bellissimo. Mi piace il cibo, mi piace le bevande, il vino. Bravissimo, bravissimo.